Olá a todos, seguimos em frente com o estudo do Shulchan Aruch. A gente chega agora no capítulo 83. Ele trata também ainda das definições de propriedades, principalmente aqui no começo, pelo menos, com relação a Reshut Yachid. O que é chamado de propriedade particular, que eu posso carregar na propriedade inteira? Será que tem um tamanho limite? Será que tem mais alguma definição além das paredes que a gente falou até agora, de ser um lugar cercado? Então, fala para a gente que o Shulchan Aruch na Halakha Aleph. Ekef mechitzot letaltel betochan lo me'an ela kshukaf ledira. Isso que a gente disse, que um lugar que ele é cercado é permitido carregar dentro dele, é só quando ele foi cercado para moradia, ou seja, tem uma cerca em volta, um muro, o que seja, eu fechei aquela área para morar dentro dela. O mal nikram kaf ledira, o que significa algo que foi cercado para moradia? Zeshebana beidira, se eu construir lá uma casa, por exemplo. Ou shepatach petach mi beitov vechar kach ekiv sham mechitzot. Ou, por exemplo, eu abri uma portinha da minha casa para a parte de trás, para o quintal fora de casa que era aberto, e depois fechei o quintal. Que daí eu sim, igual é normal, tem um quintal da casa que ele é cercado, ele é fechado em volta. Isso daqui também é chamado de Reshut Yachid, propriedade particular, mesmo que eu não tenha uma casa dentro do quintal, o quintal é uma extensão da minha casa. E aí não importa o tamanho dele, se ele foi feito para moradia, não importa, mesmo que ele seja muito, muito grande, a Reshut Yachid Gemurah é chamado de propriedade particular, e eu posso carregar lá o quanto eu quiser, para todos os lados, sem problema nenhum. Mas tudo que foi cercado sem a intenção de morar nesse lugar que está sendo construído para ele essa cerca, que é Gon Ganoto Pardesim, por exemplo, se eu tenho um pomar, ou um lugar onde eu planto legumes, o que seja, ou seja, não é um lugar para moradia, eu tenho um campo de plantação de trigo, mesmo que eu cerque ele em volta, não foi feito para moradia, foi feito só para proteger a plantação. A cerca em volta ela é feita para proteger o que está dentro, mas não para cercar uma moradia. Aqui depende do tamanho. Tem certos tamanhos que vai ser permitido carregar lá, e tem certos tamanhos que vai ser proibido. Ele vai ficar melhor na próxima halakha. Se ele não tem mais do que Beit Seatayim, se ele não tem mais do que uma medida chamada Beit Seatayim, que é o necessário para plantar nessa região, nessa área, uma quantidade específica de trigo, a gente vai ver na próxima halakha o que é isso exatamente, eu posso carregar lá, ou seja, ele não pode ser grande demais. Se ele tem um tamanho máximo de Beit Seatayim, é permitido carregar. Agora, se a área é maior do que isso, é proibido carregar nesse lugar. Agora vamos à segunda halakha. Qual é a definição de Beit Seatayim? Qual é o tamanho específico que pode ter para que eu possa carregar? Então, de novo, se ele foi fechado para moradia, acabou, eu posso carregar o quanto eu quiser. Então, se eu tenho uma casa de campo que tem uma área de 10 hectares, o que seja, posso carregar em toda essa região. Se toda essa área é fechada, se ela é cercada, eu posso carregar lá normalmente sem problema nenhum. A pergunta é quando não foi feito para moradia, foi feito, as cercas em volta foram feitas para proteção da plantação que está lá, das frutas que estão lá, ou algo do tipo. Nesse caso, fala que o Shulchan Aruch, Kama o Shiur Seatayim, qual é a medida de Seatayim? Kemo Sheu Chatzer Amishkan. Muitas das halachot de Shabbat a gente viu, mas todas as halachot de Shabbat, elas são aprendidas do que acontecia no Mishkan, o que acontecia no tabernáculo. Então aqui também, com relação a poder carregar, a gente aprende de lá. O tabernáculo não era feito para moradia, ele tinha a tenda onde eram feitos os korbanot, onde era acendida, onde acontecia todos os trabalhos do Mishkan, e em volta ele tinha um pátio. Agora, qual era o tamanho desse pátio? Dentro desse pátio era permitido carregar quando eles estavam no deserto, então esse pátio vai dar para a gente a medição que é permitida carregar quando o lugar não foi feito para a moradia. Qual era o tamanho do Hatzer do Mishkan? Então traz aqui o que o Shulchan Aruch, Me'ama orech vechamishim ama rochav. Ele tinha 100 amot de comprimento e 50 de largura, dá mais ou menos 50 metros de comprimento por 25 de largura. Essa é a medida, 50 por 25. Isso quando ele é no formato retangular. Agora, se fosse quadrado, essa medição de 50 por 25, quando a gente faz ela num formato quadrado, sai mais ou menos 35 por 35, certo? Ele traz aqui a medida de amá como se fosse 53 centímetros, mas é mais ou menos uma amá em torno de 50 centímetros.
ואם המקום עגול או בשאר ציור, צריכים גם כן לחשוב כן שיעלה בתשבורת 5,000 אמה. Fala que tanto faz se um lugar é redondo, quadrado, triangular, o que seja, a área tem que ser de 5.000 metros, 5.000 amot quadradas, dá 2.500 metros quadrados, mais ou menos, que seria a nossa de 50 por 25. 50 por 25, mais ou menos essa medição de 5.000 amot quadradas, na verdade dá um pouco menos se a gente for fazer em medições de metro. אחים אורכו יותר על פי שניים ברוחבו, אפילו רק אמה אחת, אז נחשב כיותר מביצתיים, כיוון שאינו דומה לחצר המשכן. Tudo isso que a gente aceita qualquer formato, é só se for realmente um formato que vai do triangular para o quadrado, circular ou algo do tipo. Mas se for muito comprido, você tem alguma coisa, por exemplo, que tem uma amá, certo? 50 centímetros por 2 quilômetros ou algo do tipo, isso daqui não funciona. Isso daqui não entra na nossa contagem. A nossa contagem tem que ser algo próximo do 100 por 50, ou seja, o comprimento não pode ser mais do que o dobro da largura. Até esse comprimento do comprimento dobro da largura é aceitável. Menos do que isso também funciona, mas se for mais comprido e menos largo, aí já não vai servir de Reshut HaYachid.